O Jornal da Justiça volta a falar da audiência pública sobre financiamento de campanha. O relator do processo no STF é o ministro Luiz Fux, que recebeu a nossa equipe para uma conversa sobre o assunto. Acompanhe. Financiamento de campanha, um setor que movimenta muito dinheiro. Para se ter uma ideia, só no primeiro turno das eleições do ano passado, segundo o TSE, foram mais de 3,5 bilhões de reais em doações aos candidatos e aos partidos. Até que ponto isso é ilegal? Uma ação aqui no STF questiona esses repasses. Mas antes de o plenário tomar uma decisão, o ministro e relator do caso, Luiz Fux, convocou uma audiência pública que vai discutir esse assunto. Ministro, primeiramente, obrigado por atender ao nosso convite. Eu começo perguntando e pedindo para o senhor explicar o que está sendo questionado nessa ADI. Basicamente, nessa ação declaratória de inconstitucionalidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela aponta que a legislação atual, ela gera uma desigualdade política em razão da desigualdade econômica, na medida em que partidos e eleições estão intimamente vinculados a pactos econômicos que, na versão da própria Ordem dos Advogados do Brasil, nem sempre são pactos muito republicanos. Então, exigem que haja uma regulação num prazo que eles sugerem de 18 meses, para que se possa ter eleições imunes desses vícios que estão intimamente ligados à influência do poder econômico nas eleições. Ministro, proibir a doação de dinheiro por parte de pessoas jurídicas é uma forma de tentar diminuir ou acabar com a corrupção no processo eleitoral? Bom, verifica-se que o pano de fundo da pretensão veiculada pela Ordem dos Advogados é exatamente criar um mecanismo que haja uma distribuição escorreita, sem qualquer tipo de desvio, exatamente para evitar que doações pequenas sejam insuficientes e se faça fazer valer mais uma vez do Caixa 2, que tantos problemas traz para a ética na política brasileira. O senhor acha que somente os recursos do fundo partidário são suficientes para bancar uma campanha? Bom, essa é exatamente uma questão interdisciplinar, de conhecimento específico dos gestores dos fundos partidários e que serão expositores na audiência pública, trazendo ao judiciário exatamente essas questões que extrapolam conhecimento jurídico, como essa específica, sobre ser suficiente o dinheiro do fundo partidário, por exemplo, de um partido pequeno para financiar as eleições e manter a igualdade entre as agremiações partidárias. O senhor citou os partidos pequenos. Eles acabam sendo os mais prejudicados no atual modelo de repasse do fundo partidário hoje? O que se coloca é exatamente isso, que essa desigualdade ela é flagrante e que no Estado de Direito e numa democracia não deve haver uma desigualdade política decorrente da desigualdade econômica. Por outro lado, ministro, proibir qualquer cidadão de doar para algum partido político, para algum candidato, não é um ato antidemocrático? Essa é uma das questões que nós vamos colocar no debate da própria ADI no plenário, sobre se esta limitação à possibilidade de doação, ela de alguma maneira infringiria cláusulas contratuais da soberania popular, do pluripartidarismo político, do exercício da cidadania, enfim, vários valores que a Constituição enumera que serão debatidos, mas sempre à luz de outros elementos de informação que serão trazidos por cientistas políticos, técnicos, enfim. Caso essa lei seja considerada inconstitucional por vocês, ministros, caberá a quem definir as novas regras de um novo modelo de doação de dinheiro para a campanha política? Não, veja, se nós declararmos essa lei inconstitucional, caberá efetivamente ao Tribunal Superior Eleitoral estabelecer esse novo marco regulatório em relação ao financiamento de campanha. Ministro, a gente sabe que esse é um assunto muito delicado, envolve muito dinheiro, e as eleições estarem cada vez mais reféns desse dinheiro é preocupante? Essa é a grande preocupação e o móvel dessa ação direta de inconstitucionalidade, porquanto o que a Ordem dos Advogados menciona com razões do seu pedido é de que essa influência do poder econômico ela tem levado, digamos assim, a pactos pouco republicanos que antecedem as eleições e que acabam influindo nas mesmas, né? De sorte que essa preocupação é uma delas sobre a qual vai gravitar os debates da audiência pública. Tá certo. Para a gente fechar, ministro, o que o senhor espera dessa audiência pública?
Eu espero colher informações muito valiosas, porque analisei os expositores que se inscreveram, são todos formados em ciência política, são todos jornalistas de escola, habituados ao comentário dessas questões que gravitam em torno da lei eleitoral, e eles escolhem exatamente aquilo que é a opinião pública. E que nesses casos em que nós vamos discutir valores abertos, é importante ouvir a sociedade. Certo, ministro. Obrigado pela entrevista. Boa audiência pública. Até a próxima. Bom, e nós continuamos falando desse assunto. Vamos voltar a fazer contato com a repórter Carla Lucena, que está lá no auditório, onde daqui a pouquinho começa a audiência pública. Carla, os expositores já estão chegando por aí? Quantos serão ouvidos hoje? Olá, Fred. A movimentação aqui ainda é pequena. A previsão é que 17 expositores falem hoje na audiência. Cada um terá 15 minutos de apresentação. Na lista estão representantes de partidos políticos, acadêmicos, pessoas ligadas a entidades civis, ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral e ministros aposentados aqui do STF. Veja agora a lista completa dos palestrantes. No primeiro dia de audiência pública sobre financiamento de campanhas, os participantes serão deputado federal Henrique Fontana Júnior, do PT, Eduardo Mendonça, Oscar Vilhena Vieira, da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Sarmento, da Universidade do Rio de Janeiro, os ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Carlos Madeira, Pedro Gordilho e José Eduardo Alckmin. Pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, Ricardo Penteado, Paulo Henrique dos Santos Lucon e José Marcelo Menses Vigilar. Raimundo César Brito Aragão, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso e Aires Brito. Pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner. O presidente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, José Maria de Almeida. Pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, José Antônio Moroni. Geraldo Tadeu Moreira Monteiro, pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Vitor de Moraes Peixoto. Valdir Leite Queiroz, pelos Agentes Voluntários do Brasil, AVB. E Fernando Borges Mânica, pelo Instituto Atuação. Bom, a gente falou aí sobre a audiência pública no STF, mas o Tribunal Superior Eleitoral também planeja algumas audiências. Vão ser sobre os rumos das eleições de 2014. A ideia é colher sugestões que possam melhorar o pleito do ano que vem. As audiências públicas serão realizadas para que os partidos políticos, eventuais candidatos e a sociedade em geral opinem sobre as instruções que vão orientar o processo eleitoral do ano que vem. O ministro Dias Toffoli, relator das instruções, vai coordenar os debates. O texto será submetido ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o assessor especial da presidência do TSE, Murilo Salmito, a ideia é que as normas sejam aprovadas até outubro deste ano, 5 meses antes do prazo determinado pela Lei das Eleições, 5 de março de 2014. O adiantamento do prazo ou do prazo final para aprovação é justamente para que a sociedade, todos os atores do processo eleitoral, os partidos, os candidatos, os órgãos de fiscalização, saibam de antemão, com antecedência de um ano, quais seriam as normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral que regulamentarão o pleito. Quanto antes essas resoluções estiverem aprovadas, melhor para a democracia, melhor para todos os atores do processo eleitoral. A primeira audiência pública será realizada nesta sexta-feira para a elaboração da resolução sobre a prestação de contas dos comitês financeiros de candidatos e partidos políticos. Já no dia 24, próxima segunda-feira, serão debatidas as orientações para as pesquisas eleitorais, representações e registros de candidaturas. As minutas das resoluções relativas às primeiras audiências públicas já estão disponíveis no site do TSE, o www.tse.jus.br. Mais uma rápida parada no Jornal da Justiça.